noite. Boa noite, irmãos. Amém. Deus continue abençoando cada um. Eu gostaria de, já nós lermos a Escritura, eu queria ler duas Escrituras com os irmãos. As duas se encontram no livro de Isaías. Isaías 53, versículo 1 ao 3. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu gostaria de ler também com os irmãos Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor acrescente as suas bênçãos sobre a leitura da tua palavra, ó Deus. Que essa atmosfera, ó Deus, que os seus filhos têm trazido até aqui, ó Pai, possa prosseguir. Peço a Deus que o Senhor nos ajude. Em teu precioso nome, Jesus Cristo, graça nós te damos, Senhor, por tudo, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Os podem sentar. Eu estive falando ali com os irmãos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, esta noite, né? Sobre as máscaras de Deus. Então,
como o pastor Lindomar falou, né? Nós estamos com o irmão Rodivino, o irmão Paulo César, a Júlia, a Gabi e a irmã Juliana. O irmão Lucas, né? Lá de São João da Boa Vista, a irmã Gabi e os 3 varão. Deus continue abençoando os irmãos. É sempre bom estar com os irmãos. Muito feliz. E feliz de ver o irmão Wilson, né? Soldado valente, né, irmão Wilson? Nosso Deus é maravilhoso, né? E então eu tomei esse tema, irmãos, para nós meditarmos aqui esta noite, as máscaras de Deus. Eu tomei essas 2 escrituras para nós escorrermos, e nós vemos por essas escrituras aqui, que nós lemos, que tanto Deus como o diabo usa máscara, né? O profeta diz. Só que o diabo, ele usa máscara para se aparecer. E Deus usa máscara para se esconder. Amém? Então nós vemos que, por essa escritura, que Deus, ele desceu à terra, caminhou aqui, né? E comeu, bebeu, foi embora, e o mundo não tomou conhecimento. A Bíblia, né, ela termina dizendo aqui, vamos ver aqui onde nós... termina assim, onde nós lemos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? E eu me lembro uma mensagem que eu li, não me lembro qual agora, o profeta ele fala que os gregos, né, eles viram falar que Deus estava na terra, e eles foram lá para ver Deus, né? Quando eles chegaram lá, eles ficaram decepcionados porque eles viram um homem, né? E porque Deus estava velado, escondido naquela máscara, né? Porque a Bíblia diz que nele habitou corporalmente, né, toda a divindade. Amém? Então, mas nós vemos que até hoje, né, irmãos, as pessoas ainda discutem, né, debatem sobre o assunto. E um dia eu vi o profeta falar algo muito tremendo, que a gente lê as coisas, depois não lembra mais a mensagem, né? Tantas coisas. Mas eu me lembro de eu ter lido o profeta dizendo que um dia as pessoas irão descobrir que Jesus, né, esteve mais perto do que, né, do que eles pensavam, né? Então as pessoas estão buscando a Deus, buscando, e um dia eles vão descobrir que Deus estava mais perto deles do que eles podiam imaginar. Assim, né, irmãos, a gente vai pegando algumas coisas, né? A Bíblia diz que muitos lá no passado, né, hospedaram anjos sem saber. O profeta, não sei se é nas Eras, ele conta o testemunho acho que é de Martim, né? Não Martim Lutero, Martim, quando ele deu aquele manto dele para Jesus. São tudo coisas, né, irmãos, que são simples,
mais profundas e tremendas, né? E a gente, porque o profeta, ele, não sei se é na zero ou no selo, né? Deus revelado, escondido de simplicidade, é nas eras, né? No selo, isso. Deus escondido e revelado em simplicidade, né? Então o profeta, ele, nas coisas simples, estava a chave de uma coisa muito maior, né? Um Deus escondido e revelado em simplicidade. E às vezes é nas coisas mais simples que tem na mensagem é que está a resposta para as coisas, né? Mas nós, o homem, o ser humano, ele tem, assim, uma inclinação para entender as coisas não como elas são, mas como a pessoa ela quer. Então os irmãos veem que Jesus, ele chegava e mostrava a verdade para eles, e no entanto, Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra, né? Porque eles entendiam aquilo que eles queriam entender. Então os irmãos veem, por exemplo, a mensagem do profeta. Quando Deus traz essa mensagem, irmãos, a mensagem é uma só, né? Não tem duas mensagens, é uma só. Então, se todos tivessem entendido o que Deus quis dizer através dos profetas, nós seríamos um povo só, adorando a Deus na unidade, né? Mas por que tem tantos grupos? Porque cada um pega a mensagem e vê aquilo que ele quer ver. Amém? Mas tem um povo, irmãos, que está olhando a mensagem e vendo não o que ele quer ver, mas o que Deus quis mostrar. Amém? Porque a mensagem é uma só, né? Então, eu estava pensando, irmão Daniel, eu tinha ouvido o testemunho do irmão, agora nós ouvimos de novo aqui, e eu fiquei muito, bem tocante mesmo, assim, o testemunho do irmão, do número 5, né? Que coisa tremenda, né, irmãos? Olha, a mesma coisa que o irmão Daniel relatou no testemunho dele, é a mesma coisa de Daniel Cury, né? A graça de Deus. Porque os irmãos sabem que o profeta, ele, quando ele traz a era de Laodiceia para nós, através do que Deus deixou escrito ali, irmãos, por isso que o profeta, ele chamou essa era de uma era neurótica. E o profeta, ele vai mais além, né? Então, como o profeta disse, irmãos, a gente pode dizer seguro. O profeta disse, só tem um tipo de pessoa na terra que não está insano hoje, está no seu juízo normal. É aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Né? Porque a era de Laodiceia, irmãos, nós vemos que Deus, ele vem e revela que o povo laodiceiano, eles enxergam tudo invertido, né? E os irmãos veem que eles eram miseráveis, cegos, pobres, nus, e, no entanto, eles olhavam e achavam que eles eram as melhores pessoas da face da terra, né? Então, através daquilo que Deus abre para nós nesse tempo, então nós podemos ver que o mundo, ele não está enxergando a coisa como ela é, ele enxerga ao contrário, né? Então, os irmãos veem que eles eram as pessoas mais miseráveis que já passou na terra e, no entanto, eles estavam enxergando como se eles fossem as melhores, né? Então, os irmãos veem que o tempo ao qual nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo que somente quem tem o selo do Espírito Santo pode olhar e ver a coisa como ela é, né? Porque nesse mundo que nós vivemos, é um mundo que as coisas, elas são julgadas pela aparência, por isso que eles viam tudo errado, né? Porque, por exemplo, nos dias de Jesus, né, quem olhava para os fariseus, olhando o natural, eles eram os homens representantes de Deus na terra, né? E, por exemplo, quem olhava para aquela mulher do poço,
ela era uma representante da decadência, do pecado, de tudo que era ruim. Por isso que as mulheres, nem contato com elas queriam ter. Né? Mas aí quando vem Deus, quando vem a palavra, olhando da maneira correta, nós vemos quem eram os fariseus e quem era aquela mulher. Né? Por isso que eu me encantei muito e fiquei muito maravilhado com o testemunho do irmão Daniel, porque, irmãos, nós, enquanto nós não formos, né, selados com o Espírito Santo, nós sempre vamos estar olhando da maneira errada. Por isso que a era de Laodiceia é uma corrida em busca do quê? Das coisas aparentes. Né? É uma corrida em busca de tudo aquilo que as pessoas vão olhar e vão falar bem delas. Né? Então, quando nós olhamos aqui, nessas duas escrituras que nós lemos, né, de um lado nós temos Deus na terra, escondido numa máscara, ao qual não tinha nada nele que fizesse as pessoas o desejá-lo. Amém? E, no entanto, era Deus na terra. Amém? Então, veja, irmãos, quando eu digo nós, assim, nós como humanos, né? Como seres humanos. Nós já nascemos, irmãos, não sei se é porque o ser humano está lá no topo, mas nós já nascemos achando que nós somos superior. Né? E os irmãos vê, por exemplo, né? Eu me lembro, nessa pandemia, uma coisa que aconteceu, de um homem que estava andando num lugar lá, não me recordo se ele estava sem máscara, não sei como é que é o negócio. Eu sei que ele estava desacatando a ordem ali das autoridades e foi filmado, né, tudo, eu creio que os irmãos viram. E aí, acho que era da Guarda Municipal, um negócio assim, né? Então chegaram, interrogaram ele, né, cobrando que ele não estava cumprindo as leis e tal, e ele foi agressivo com os guardas municipais e disse: vocês sabem quem eu sou? Não lembro se era um juiz, um desembargador, um negócio assim. Né? Então, aquilo dali, irmãos, é algo importante para nós, porque os irmãos veem que quanto mais alto nós estamos, mais superior nós sentimos em relação às outras pessoas. Né? Então, aquele homem, ele achava que ele não precisava cumprir a lei, porque ele era um desembargador, porque ele era um homem notável, de um grande cargo. Então, ele se sentia no direito de estar acima da lei. Né? Então, os irmãos veem que, aí quando nós lemos aqui, por exemplo, o diabo, né? Os irmãos veem que essa leitura ela é muito, muito, muito tremenda, né, irmãos? Vamos voltar aqui de novo. Os irmãos, tenham paciência comigo aí, porque eu sou meio devagar mesmo, assim, sabe? Então, olha só, irmãos, como caísse desde o céu a Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, os irmãos, veem que nós temos aqui um personagem falando que ele ia estar acima de tudo, semelhante ao Altíssimo, na visão dele. Mas na visão de Deus, ele seria simplesmente lançado no inferno. Né? Depois nós temos um outro personagem, irmãos, que ele foi lá embaixo, né? Num lugar que eu creio que nenhum de nós aqui queria estar. Não estou nem falando do lado do sacrifício da cruz. Por exemplo, ele não tinha nem um travesseiro para ele inclinar a sua cabeça e dormir, a Bíblia diz. Quem de nós queria chegar agora e dormir na calçada? Ninguém. Né?
E, no entanto, irmãos, sobre ele, né, foi dado todo o poder no céu, na terra, debaixo, aonde quer que seja, todo joelho se dobra para esse nome. Amém? Então, só para nós vermos, irmãos, quando na era de Laodiceia, quando você olha no ângulo correto e quando você olha no ângulo errado. Né? Então, os irmãos vê, por exemplo, a Bíblia diz que sem Deus nós nada podemos fazer. Irmãos, talvez um versículo como esse aqui, até para as crianças, ele já é assim, de cor e salteado, né? Sem Deus, sem mim nada podeis fazer. Mas às vezes, irmãos, um versículo como esse, tão simples, que até as crianças sabem, talvez nós caminhamos toda a nossa vida para nós termos a compreensão verdadeira desse versículo. Né? Porque, irmãos, quando nós temos um bom cargo no trabalho, uma boa casa, um bom carro, se nós não tivermos o selo do Espírito Santo, se nós não tivermos Deus no controle, nós automaticamente sentimos superior aos outros. Isso é uma coisa automática, né? Por exemplo, assim, a gente vê no trânsito, eu vou contar uma experiência para os irmãos, uma experiência interessante, né? Que agora eu não estou mais tendo exposição, até porque as ruas estão tão perigosas hoje, tanto carro, mas eu gostava bastante de andar de bicicleta, como o médico recomendou. E um dia, irmãos, eu estava andando com a minha esposa de bicicleta na avenida lá, e aí eu estava passando, né? E uma mulher, uma casa muito grande lá, ela saiu com o seu carro com tudo, assim, de marcha ré, quase me atropelou. Ao invés dela descer do carro e se desculpar, ela ainda colocou a cabeça para fora do carro e começou a me agredir, me xingar. Né? Eu sou nascido aqui em São Paulo, acho que a minha bisavó era baiana, né? Eu pareço baiano, né? Se eu for na Bahia lá, ninguém vai estranhar. Mas por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Porque ela colocou a cabeça para fora do carro e olhou e quis me humilhar. Né? Ela colocou a cabeça para fora e disse, você não presta atenção para onde você anda, não, seu baiano? Falou assim para mim. Né? Eu olhei para ela assim, simplesmente olhei e segui em frente. Né? Agora, irmãos, por que ela disse isso daí? Os irmãos entendem a mensagem? Ela, por ter um cargo na sociedade alto, por ter uma boa casa, um bom carro, ela se sentiu no direito de me humilhar, pisar em cima de mim. Né? Então, os irmãos veem que o testemunho do irmão, a graça. Né? Então, os irmãos, todas essas pessoas que, ao conquistar algo aqui, físico, ela se sente superior aos outros, né? Um dia, lá no final, ela vai ver que ela foi enganada a sua vida inteira. Porque quando ela tiver que atravessar desse lado para o outro, tudo que ela conquistou, irmãos, não tem valor algum. Irmãos, quando ela chega para atravessar do outro lado, se ela conquistou 1 bilhão, aquele 1 bilhão é a mesma coisa que fosse uma moeda de 1 centavo. Que não coloca ela do outro lado. Né? Porque ela foi levada por o espírito da era a olhar, irmãos, da maneira correta, da maneira errada. Né? Então, os irmãos veem, quando a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer, irmãos, nós nada podemos fazer sem Deus. Né? Mas os irmãos veem que, irmãos, esse versículo tão simples como esse, ele é de tão difícil compreensão. Às vezes, Deus ele tem que nos levar, irmãos, lá no fundo mesmo, no mais fundo mesmo, para nós podermos compreender essa passagem. Né? O pastor Lindomar citou ali, numa das pregações ali, que eu amo aquela experiência do Daniel Cury, porque os irmãos veem, irmãos, que aquele homem, né,
quando ele teve ali aquela visão que o profeta fala, e ele chegou ali, os irmãos veem que, às vezes, irmãos, nós não temos a compreensão real se nós não estivermos olhando com o foco de Deus. Por isso que a noiva ela tem a mente de Cristo. Senão nós sempre vamos enxergar errado. Os irmãos veem, por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém, mas nós fazemos isso todos os dias. Fazemos isso todos os dias. Um dia eu estava trabalhando para uma socióloga e ela veio toda senhora de si, falando para mim, eu não voto em tal candidato porque ele é muito preconceituoso e aquilo outro. E ela começou a falar, e eu peguei e falei para ela, mas a senhora conhece um ser humano na Terra que não é preconceituoso? Todos nós somos preconceituosos. Então, irmãos, quando eu julgo uma pessoa como preconceituosa, eu estou fazendo o quê? Eu estou julgando ela e condenando eu. Aí eu disse para ela assim, e nós estávamos conversando, eu falei, eu trabalho de pedreiro, né? Eu sofro um preconceito muito grande, né? Eu falei para ela, a senhora vê, por exemplo, assim, eu não sou um ser humano como a senhora. Eu falei, mas eu trabalho por aí na casa das pessoas, a senhora não imagina, as pessoas às vezes não dão um copo de água. Se eu precisar usar o banheiro, ela não deixa eu usar o banheiro dela, como se ela fosse superior a mim, né? Por exemplo, naqueles prédios mais ricos, tem o elevador do empregado, tem o banheiro do empregado, é tudo separado, né? Como se as pessoas, se um fosse superior ao outro, mas nós não somos, nós somos todos iguais, né? E lá no fim, irmãos, quando estiver dentro de um caixão sendo velado, só ali aquela pessoa vai descobrir que ela não é nem um pouquinho melhor que a outra. Mas o que faz o mundo olhar da maneira errada? Nós estamos lendo aqui na Bíblia, nós vimos um que mostra uma linha e estamos vendo o outro que mostra outra linha. Os irmãos veem que a linha de Lúcifer, qual é a linha? É a linha de achar que ele é o que ele não é, né? Já a linha de Deus é totalmente diferente, né? Por isso que quanto maior uma pessoa é, menor ela se comporta. Irmãos, nessa era que nós tivemos, não existe uma pessoa na face da terra que esteve num grau mais elevado do que um homem chamado William Marion Branham. Não existe. Você pode pegar físicos, você pode pegar quem que for, nenhum deles esteve na onde o profeta esteve. Nenhum deles esteve na grandeza que esteve o profeta. No entanto, irmãos, o mundo nem sequer tem conhecimento de que William Branham esteve nessa terra. Esse tempo atrás fizeram uma pesquisa na minúscula cidade onde o profeta nasceu, ninguém sabe quem é o profeta. Ninguém nem sabe que ele existiu, né? Lá em Kentucky. Foi feita uma pesquisa, aí eles foram estudar e descobrir, foi um homem que viveu há tantos anos, não sabe quem é. Agora, irmãos, um homem como profeta, o que Deus fez na vida dele, aquilo dali não era para ser esquecido naquela cidade, não era para ser apagado, né? Então, eu continuei conversando com ela, né? E eu disse para ela, eu sofro preconceito todo o tempo. E eu não culpo as pessoas, porque eu também sou preconceituoso. Todos nós somos preconceituosos. Eu falei para ela, a senhora quer dizer que a senhora olha para aquele homem que está coletando lixo, como a senhora olha para os outros? Eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas, quando olha para eles coletando lixo, olha como se eles fossem inferior, né? E fui mostrando, mas eu fui trabalhando com ela, mostrando para ela, falou, quando eu julgo alguém por uma coisa que eu também sou, automaticamente eu estou dando um tiro no meu pé. Então eu fui conversando com ela, e ao final da conversa ela falou, rapaz, eu nunca tinha olhado por esse lado, realmente, todos nós somos preconceituosos, né? Eu me lembro um dia, uma professora, ela disse assim, que todos nós somos preconceituosos é fato, a questão é o que nós fazemos com o nosso preconceito. Essa é a questão. Amém? Então, os irmãos e irmãos, que nessa era de Laodiceia, somente quem tem o selo do Espírito Santo consegue ver as coisas como ela é, né?
Recentemente eu vi uma declaração lá do Steve Jobs, lá, ele disse ao fim da sua vida que se ele pudesse voltar, ele fazia tudo diferente. Porque com tudo que ele conquistou no final da sua vida, irmãos, olha só, somente no fim da sua vida, ele foi entender que tudo aquilo que ele tinha conquistado não era nada. Mas ele passou a sua vida toda achando que aquilo era alguma coisa. Né? Porque esse, irmãos, é o espírito que, o profeta não diz que esse daqui é o Éden satânico? O diabo não chegou para Jesus e todos os reinos eu te darei. Então, esse mundo ao qual nós vivemos, né, o Deus dessa era maligna, quem que é? Então, os irmãos veem que nós, irmãos, nós estamos de passagem. Por isso que quando Deus, né, os irmãos veem que até a era de Laodiceia, né, quem está preso dentro desse sistema laodiceiano, ele nunca vai conseguir. Irmãos, ele pode estar dentro da mensagem, ele pode ler a mensagem todos os dias, ele pode ler a Bíblia todos os dias, mas ele nunca vai conseguir enxergar da maneira correta. Por isso que Deus, ele disse para João, sobe aqui. Irmãos, aqui dali, Deus estava dizendo para nós, a partir daqui, tem que mudar a maneira de olhar, tem que mudar a visão. Né? Nós temos que olhar de uma maneira diferente, irmãos. Nós temos que, porque os irmãos sabem que até ali na era de Laodiceia, né, as pessoas elas não eram superficiais, né? Superficiais. E no livro de Malaquias ele fala da primeira vinda, da segunda vinda, e ali Deus mostra que o mesmo Espírito que estava lá nos dias da primeira vinda seria o mesmo que estava aqui. As pessoas elas estavam dizendo algo que não condizia com a verdade. Elas estavam dizendo algo que era somente palavras, mas aquilo não estava dentro delas. Por isso, irmãos, que esses 2 anos, Deus veio dar esse chacoalhão em nós, Deus veio mostrar para nós, mostrar qual é a nossa posição. No que nós estamos firmados? Porque, irmãos, a Bíblia, ela diz que não cai um cabelo da minha cabeça sem o consentimento de Deus. Até as folhas, para cair uma folha, está... Agora os irmãos veem que nós vimos esse tempo que nós estamos vivendo, vem mostrar no que nós estamos firmados. Como é a maneira que nós estamos olhando? Nós subimos, nós estamos olhando com a mente de Cristo? Ou nós estamos olhando com a mente laodiceiana? Porque, irmãos, a mente de Cristo... Quando nós olhamos, os irmãos veem, por exemplo, tem um monte de exemplos na Bíblia do que é olhar para a mente de Cristo. Irmãos, olha aquela mulher no barco, aquela mulher, ela olhava com a mente de Cristo. Porque quando o barco estava afundando, o homem quis saber, por que você está assim? Irmãos, aquilo é a mente de Cristo. Ela estava olhando, a minha vida está na mão de Deus. Se Deus quiser me levar, eu encontrarei a minha filha lá. Se Deus me deixar aqui, encontrarei a outra. Aquela mulher era uma mulher que ela olhava com a mente de Cristo, ela sabia que a vida dela estava nas mãos de Deus. A vida dela, irmãos, ela não era controlada por nada dessa terra. Olha, as pessoas, elas ficam em guerra, elas pensam que se entrar o presidente tal, aquilo vai determinar. Não, irmãos, pode ser quem for, nada. O que determina a nossa vida é Deus, é nós estarmos na mão de Deus. É isso que determina a nossa vida, né? Então, às vezes o profeta, ele chega a dizer, irmãos, que todas as doenças são apelidos. É apelido, porque tudo é o diabo é a morte. Mas as pessoas, elas dão apelido para isso, para aquilo outro. Agora aquela mulher, irmãos, ela estava numa posição que ela sabia, a minha vida está nas mãos de Deus. E o profeta, quando a irmã Meda falou dos cabelos, não, nunca perdi, estão todos lá. Agora, irmãos, que coisa, hein? Que posição. Porque, irmãos, às vezes nós temos visto, né, as pessoas desse tempo ao qual nós estamos vivendo, nós temos visto o desespero, o pânico das pessoas, o medo. Irmãos, o medo é a força de Satanás. Né? Então, eu entendo, irmãos, que Deus ele mostrou muitas coisas para nós. Né? E uma das principais dela, Deus está mostrando para nós no que nós estamos firmados.
No que nós estamos firmados. Amém? E eu, irmãos, eu tenho visto, né? Eu tenho aprendido, eu tenho olhado, né? Porque, irmãos, olha só, nós vamos caminhando, e se nós não olharmos com a mente de Cristo, nós vamos sendo enganados, nós vamos levando pelo engodo de Satanás. Nós achamos que é pelas coisas que nós fazemos, vai valer alguma coisa, irmãos. Tudo que nós fizemos aqui não tem valor. Nenhum. Não se engane. Olha, Daniel Cury, ele chegou ali, tranquilo, ele falou, os tapetes vão estar lá, porque eu ganhei milhares de almas, eu sou o grande, irmãos, o nome dele nem lá estava. Agora, irmãos, aquele homem, ele ganhou almas, ele foi um homem pio, o profeta diz, um homem de Deus, só que o nome dele nem estava lá. E o meu nome também não vai estar lá, o seu não vai estar lá, pelos nossos méritos, o nosso nome vai estar lá. Agora, irmãos, olha só o que Deus deu, o nome dele estava e não estava, pelos méritos dele não estava lá. Mas pela graça o nome dele estava lá. Então veja, irmãos, olha o que Deus mostrou para o nosso irmão Daniel. Né? Irmãos, aquilo é muito grande, é muito tremendo. Então, quando Deus leva Daniel ali, irmãos, olha, Deus mostrou para ele, ó, tudo aquilo lá que você fez, aqui não vale nada. Não tem valor aqui. Você sabe por que não tem valor, irmãos? Porque nós temos vergonha, né? Você vê que até a criança, quando ela faz uma coisa errada, ela tenta jogar no irmão ou no coleguinha, porque ela tem vergonha. E nós temos vergonha. Né? Mas os irmãos veem que quando Deus, eu gosto muito porque ali o Daniel Cury, ele falou, quando aquela luz foi aumentando, ela foi aumentando, irmãos, aquela força, ela foi arrancando coisa de dentro dele, que aqui na terra ninguém sabia, porque estava escondido e trancado a 7 chaves. E aquela luz fez sair para fora. Você nunca mentiu, você nunca roubou, você nunca trapaceou. Irmãos, todo mundo que olhava para o Daniel Cury falou, o santo Daniel Cury. Mas quando aquela luz bateu, começou a arrancar. Ele mentia, ele trapaceava, ele não fazia as coisas. Irmãos, quantas pessoas não fazem isso? Olha, o que as pessoas mais fazem é trapacear. Olha para lá, não tem ninguém olhando, ele vai lá e faz a coisa errada. Quando eu trabalhava na Tiga, eu ficava olhando. Todo santo dia eu ia com a minha bicicleta, e aí o correto era fazer a curva lá no balão, e dar a volta aqui e ir aqui. E só eu fazia aquela curva. Todo mundo cortava na contramão, olhava, não tinha ninguém, ele ia. Agora, irmãos, aí é que está olhar com a mente de Cristo. Irmãos, eu posso estar num lugar, não ter ninguém olhando, eu fazer a coisa errada. O Deus Criador dos céus e da terra, que vasculha até nas profundezas do meu pensamento, aquilo está lá. E um dia eu vou bater de frente com ele, irmãos, e aquela luz vai jogar isso para fora. E eu vou ser reprovado, o meu nome não vai estar lá. Por isso, irmãos, que o sangue de Jesus Cristo, por isso que a graça de Deus, irmão, nós temos que caminhar, padecer, sofrer tanto para nós entendermos que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Olha, tem pessoa que acha, por ele ter uma boa posição, eu estou 40 anos na igreja, então eu sou influente, eu posso falar, eu posso confrontar o pastor. Irmãos, tem católico que faz 60 anos que está lá, tem assembleano que faz 50. Você acha que isso daí significa alguma coisa para Deus? Faz 40 anos que eu estou na mensagem. Só isso? Você acha que isso é alguma coisa para você apresentar diante de Deus? Não, irmãos. A única coisa que nós temos para apresentar diante de Deus é se nós temos uma vida debaixo do sangue de Jesus Cristo. É se nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Porque, irmão, às vezes nós falamos em graça, mas estamos sempre julgando alguém. Quando eu julgo alguém, eu não sei o que é a graça. Porque quando eu sei o que é a graça, irmãos, eu sei que eu, sem a graça, estou reprovado. Se eu estou reprovado, por que eu quero reprovar o outro? Então, aquele testemunho de Daniel Cury, ele chegou ali, irmãos, que coisa tremenda, né? Às vezes a gente tem lá 10 pessoas, tem 20 pessoas. Eu preguei um dia para uma pessoa e ela converteu, mas a gente acha que a gente é melhor que os outros, né? Eu preguei, eu tenho irmão na mensagem, ele vê através de mim. E Daniel apresentou lá milhares, né? Eu ganhei milhares de almas. E ele chegou lá, o nome dele não estava lá. Amém? Então veja, irmãos,
as máscaras de Deus. Nós, quando nós olhamos com essa mente humana, que hora que vai, pastor Leonor? 11h30? Está tempo aqui. Eu tenho algumas coisas para me ler para os irmãos aqui, do profeta falando aqui, ó. Eu já li ali. Eu queria ler para os irmãos na mensagem Cristo é o mistério, o Cristo identificado de todas as eras. O profeta ele diz assim, ó: nós não tomamos a mensagem de Sankey, nós não temos a mensagem de Moody, nós temos a mensagem desta hora. Nós não tomamos a mensagem de Lutero ou a mensagem de Wesley. Eles estavam certos, mas este é um outro dia. Esta é uma outra promessa. Esta é uma outra era da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quão espantoso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quão espantoso é isto. O profeta dizendo. E isso é espantoso mesmo, irmãos. Para mim é também. Sabe? Porque o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quão espantoso é isto. Quão cegas as pessoas podem se tornar na era, porém, isto tem que ser dessa forma. Mornos nesta era, a Bíblia diz, e eles seriam vomitados de sua boca nesta era da igreja de Laodiceia. Mas a tantos quantos ele ama, ele castiga, ele repreende. Ele falou que seria desta maneira, era da igreja de Laodiceia. Lembre-se, Deus muda a sua forma em morfe. A palavra grega significa que ele usa máscaras diferentes, como em Carmen ou alguma coisa, ou peças de Shakespeare. Ele é como um ator, ele muda a sua forma. Tudo que aqueles profetas foram, aquilo era Deus naqueles profetas. Jesus disse assim, vocês os chamam deuses, a quem a palavra de Deus veio, e aqui estou eu, o Filho de Deus. Como vocês me condenam? Oh, meu Deus, a mesma coisa hoje. A mesma coisa é hoje. É Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Nós não podemos ter aquelas outras mensagens de volta ali. Elas têm sido feitas vivas. Nós vivemos no clarão de uma luz. Este foi o maior desfalque, o maior roubo que as nações já têm conhecido, foi realizado aqui na Inglaterra, não há muito tempo atrás, feito por luzes falsas, 7 milhões de dólares, roubo de trem, jamais foi conhecido antes na história. Isto foi um grande conhecido antes na história, isto foi um grande endividamento, um marco para a era dos vilões do mundo, e a maior marca dos vilões no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora em que estamos vivendo, tentando nos colocar atrás sob alguma espécie de credo e coisas, quando nós estamos vivendo epístolas, ou em outras palavras, nós somos epístolas vivas que estão sendo escritas e agora vivendo fora da palavra de Deus, como ele prometeu na hora, palavra de Deus, como ele prometeu na hora, palavra manifestada, epístolas escritas que têm estado vivendo fora. Isto é o que os apóstolos eram, isto é como foi João Batista. Ele era a voz do que clamava no deserto, ele tentou dizer-lhes isto. Ele foi também Malaquias 3, eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim para preparar o caminho do povo.
Ele era aquela palavra viva. E a igreja verdadeira, nascida de novo, nesta hora, é a palavra viva de Deus. É a palavra desta hora que se fez manifesta. Examine as Escrituras e veja o que está suposto a ser nesta era. Há um Cristo vivo outra vez, apenas mudando sua máscara de um para o outro. Amém? Apenas mudando a sua máscara de um para o outro. Amém? Então veja, irmãos, que coisa tremenda, né? O título que nós tomamos, As Máscaras de Deus, né? Eu tomei esse título, irmãos, porque eu me lembro uma vez que uma pessoa ela chegou em mim, e eu creio que é assim mesmo com a gente, né? Ela chegou em mim e disse, eu não creio que é 3 deuses, né? Lógico, eu creio que é um Deus só. Mas não é estranho assim, né? Quando a gente dobra o joelho e vai orar e fala, Pai, em nome de Jesus, dá a impressão que é 2, né? Ou que é 3, ela falando para mim. Eu falei, é assim, fica, né, irmão? Mas os irmãos sabem, irmãos, eu tinha, né, aquele negócio dentro de mim. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu creio que é um, mas só que eu não consigo explicar isso daí. E aí, irmãos, tinha aquela confusão dentro de mim. E um dia, quando eu li a mensagem do profeta, o profeta explicando sobre o ator, irmãos, aquilo, nunca mais eu tive dúvidas. Aquilo se tornou mais claro do que água cristalina, né? Para mim, porque os irmãos vê, irmãos, que Deus, né, o Deus criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que ninguém nunca viu, nunca verá. Porque, irmãos, o tamanho de Deus, você vê que Daniel ele ia entrando naquela luz e ele chegou a dizer ali, você pode multiplicar por milhões de sol e não seria nem perto do que era aquela luz. Então Deus, irmãos, né, Deus ele usa a máscara, né, para se esconder, né? Ele usa a máscara para... Irmãos, se as pessoas soubessem que Deus estava aqui na terra, elas vinham correndo, porque quem não quer vir até Deus? Mas por que ela não vem até você? Por que você anda na rua, irmão? E por que ela não vem? Deus está ali, vamos lá. Porque Deus está escondido aí, atrás de uma máscara que o mundo não consegue ver. Deus está escondido atrás de uma máscara que o mundo não consegue ver. Os irmãos sabem que às vezes até nós falhamos em ver. Mas o que você acha de você gritar com Deus? Você teria coragem? Às vezes o marido grita com a mulher. Às vezes a mulher grita com o marido. E às vezes ele falha em ver que Deus está escondido ali. Agora, irmãos, isso não é brincadeira. Porque a irmã Meda, quando ela bateu a porta na cara do profeta, o que aconteceu? Agora, você sabe, irmãos, que Deus ele tem que mudar. Porque, irmãos, o profeta ele olhava para a nuvem e não via. Deus pegou e virou. Falou, olha aqui, agora você vai orar da maneira correta. Agora, irmãos, do mesmo jeito que Deus teve que endireitar o foco do profeta para ele ver, ele tem que endireitar o nosso também. Ele tem que endireitar, porque às vezes, irmãos, nós estamos olhando a coisa certa, mas da maneira errada. Às vezes o profeta ele estava olhando para a nuvem, que era a coisa certa, mas olhando da maneira errada. Deus só veio e corrigiu, para ele olhar da maneira certa. Né? Os irmãos veem que tem uma outra experiência, que o profeta ele diz assim para o Billy Paul, Billy, você feriu o anjo da criança. Então, olha só, irmãos, como que nós, às vezes, né, como que nós esperamos que o mundo vai ver Deus em nós, sendo que, às vezes, nem nós mesmos estamos vendo Deus em nós. Porque, irmãos, se olha só, se eu olho no meu irmão e eu vejo ali que Deus está velado naquela máscara, irmãos, o meu comportamento para com ele, o comportamento dele para comigo, ele passa a ser diferente. Nós passamos, irmãos, a ter temor um com o outro. Amém? Mas veja só, irmãos,
Deus ele está escondido. Como que nós vemos? Porque, irmãos, olha só, por isso que o profeta pregou a mensagem olhando para o invisível. Então nós estamos numa era, irmãos, que é uma era matéria, é uma era materialista. Tudo que tem valor nessa terra são as coisas naturais. Tudo que tem valor nesta era são as coisas naturais. Então os irmãos veem que o diabo, ele inclina, ele leva as pessoas, desde cedo ela querer se cercar de coisas naturais, para desfocar o olhar dela. Porque o diabo ele não quer que nós olhemos da maneira correta. Agora Deus ele vem e diz o quê? Olhe para o invisível. Olhe, porque, irmãos, quando nós passamos a olhar para o invisível, como nós passamos a olhar como Deus quer que nós olhamos, irmãos, nós passamos a ter temor uns com os outros. Porque, irmãos, nós vamos ver Deus na onde? Olha, Deus, ele vai mudando as máscaras de um para o outro, irmãos. As máscaras, Deus nunca vai poder ser visto, a não ser através das suas máscaras, que somos nós, os seus filhos. Por isso que o profeta diz, irmãos, que lá no fim, as pessoas elas vão, nossa, mas Deus estava aqui? Sim, irmãos, Deus estava aqui. Ou melhor, Deus está aqui. Agora veja, irmãos, olha, para nós chegarmos num lugar como esse, irmãos, sempre que eu leio aquela experiência que o profeta teve com o alemão, aquilo lá me deixa eu temeroso. Né? Os irmãos conhecem, quando ele estava lá tranquilo, fumando o seu cigarro, e o Billy Paul só olhando, né? E aí, quando o irmão Brana veio, o homem pegou, escondeu, queimou o cigarro na mão, por respeito ao profeta, o Billy Paul falou para o irmão Brana, você viu, papai, o que ele fez? O que o profeta respondeu? Agora, sabe, irmãos, quando nós olhamos a mensagem no ângulo errado, né? Porque quando nós olhamos no ângulo errado, a gente não se sente dentro do quadro, a gente se sente fora. Né? Irmão, nós temos que olhar no ângulo e se sentir dentro. Porque o que é se sentir dentro? É nós olhar para o profeta, é como se ele tivesse milhões de anos-luz. Irmãos, o mesmo que foi com o profeta é conosco. Talvez, olha, se você estiver fora do quadro, né, esses dias a irmã Antônia estava contando um testemunho para mim, né? Olha só, irmãos, ela estava contando um testemunho para mim, que ela foi lá na casa de uns parentes dela lá, e aí, não sei se é uma sobrinha dela, maltratou ela, sabe, e desfez dela, e ela ficou muito triste com aquilo, e ela falou lá que não queria que levasse ela lá, porque ela não faz parte ali do que eles queriam fazer a farra deles lá, né? A irmã Antônia é uma filha de Deus. Agora veja, irmãos, essa mulher que agiu dessa maneira com a irmã Antônia não falou nada para ela. Depois ela foi embora, foi triste para casa. Aí, essa mulher, irmãos, começou a aparecer cobra na casa dela. Começou a aparecer cobra na casa dela, e essa mulher, irmãos, ela criou, assim, ela ficou com um pânico tão grande nela, que ela não quis mais morar lá, teve que levar ela embora e ela morar em outro lugar, porque ela não quis ficar mais naquela casa, porque foram 3 vezes. Matava, aparecia cobra. E aí ela entrou em pânico e não quis mais morar na casa, tiveram que levar ela para um outro lugar e abandonar a casa. Por quê, irmãos? Isso daí está acontecendo o tempo todo com aqueles que têm se colocado dentro do quadro da mesma maneira que o profeta estava. Da mesma maneira que o profeta estava. Né? Então, eu creio que cada um de nós aqui, irmãos, você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Aliás, né, tem certas coisas que acontecem, irmãos, a melhor coisa que a gente faz é sair dali e orar por aquela pessoa. E orar por ela. Né? Então, os irmãos veem que quando nós olhamos a coisa correta, nós nos sentimos dentro do quadro, irmãos. Nós somos parte da história. Nós somos epístolas vivas. Olha, por isso que o profeta falou que é impactante. O que é estar dentro? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, se eu estou dentro do quadro, peraí, eu tenho Jesus, Ele é o mesmo hoje para mim? Sim,
Ele é o mesmo para mim, ó. O mesmo que ele foi lá, ele é aqui. Eu não preciso buscar recursos lá fora, porque eu tenho tudo o que eu preciso aqui dentro. Então nós vemos, irmãos, quando a pessoa ela está de fora do quadro, ela tem que lutar lá fora para ela conseguir vencer. Mas quando ela está dentro do quadro, irmãos, ela sabe que ela não precisa mais lutar. Irmãos, a era do astronauta, o profeta fala, olha só, a era do astronauta, o profeta diz que ele entra dentro da cápsula, ela fecha, ele cruza os braços e vai. Agora, se eu estiver fora do quadro, irmãos, eu nunca vou entender isso daí que o profeta quis dizer. Porque as pessoas elas estão correndo de um lado para o outro, né? Correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. O profeta diz, uma era neurótica, as pessoas estão doentes. Irmãos, quem não tem Deus está doente. Quem não tem Deus está perturbado. Quem não tem Deus está atormentado. Somente tem paz quem tem Jesus Cristo, porque Ele é a paz, irmãos. Agora, irmãos, como eu vou ter aquela paz que Jesus prometeu para mim, se eu estou fazendo tudo ao contrário do que Deus mandou eu fazer? Porque, irmãos, o que Ele falou? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas eu vos acrescentarei. Sabe, irmãos, quando eu olho na Bíblia, às vezes eu penso que eu sou meio louco, sabe? Meu Deus, mas não foi assim que o Senhor falou? Porque Deus falou para o irmão Brana, falou, ó, isto é exatamente como está escrito lá, irmão Brana. Será que é isso? O irmão Brana ficava questionando. E Deus falou, exatamente o que está escrito lá. Exatamente o que está escrito lá, irmãos. Olha só, eu penso que na vida de um crente, na vida de um filho de Deus, ele não precisa fazer esforço algum por nada. Se ele entra numa empresa, basta ele servir a Deus, o melhor que tiver lá, Deus vai dar na sua vida. Irmãos, não importa na onde você estiver, basta você buscar a Deus em primeiro lugar, e o melhor que tiver ali, Deus vai te dar. Agora, irmãos, o melhor para Deus, às vezes, não é o melhor para nós. Às vezes eu entro numa empresa, o melhor para mim é ser o presidente. Deus, não, o melhor para você não é ser o presidente. O melhor para você vai ser o faxineiro. Né? E aí, será que eu vou querer o melhor de Deus? Porque, irmãos, olha, o nosso olhar é diferente do olhar de Deus. Né? O nosso olhar, olha aqueles dois amigos que o profeta conta, né? Um foi e cresceu e teve um monte de filho, e todo mundo era um derrotado. Coitado, não fez controle, encheu a casa de filho, olha lá, é um fracassado. O outro estudou, foi morar lá, e mansão, e aquilo tudo. Aí o profeta vem, irmãos, e mostra. Aquele lá, todo mundo podia falar que era o melhor, mas não era o melhor. O outro tinha o melhor, porque ele continuava servindo a Deus, continuava tendo Deus como seu absoluto, ele continuava. E aí, irmãos, aquele outro olhou e teve saudade, falou, que saudade de quando eu tinha aquilo. Mas o irmão sabe, irmãos, que o diabo ele é astuto. Por que ele luta para colocar alguém lá em cima? Porque, irmãos, quase 100% das pessoas que estão lá em cima, ele nunca vai querer descer lá embaixo. Um dia minha esposa ela estava trabalhando na casa de uma mulher, e aí a patroa dela confessou assim, nossa, eu tenho tanta saudade de como eu e o meu marido, quando nós casamos, nós montava na bicicletinha, e aí ia um no meu colo, o outro ia no cano, e nós ia tudo bicicletinha, tinha uma casinha bem pequenininha, mas era o momento mais feliz da minha vida. Agora eu tenho tudo isso daqui, né, e um monte de casa para todo lado, de carros, e eu sou infeliz, eu sou triste, deprimida. Mas eu pensei, se você é triste, deprimida, volta lá de novo. Mas ela não quer voltar. Não, eu quero ficar triste, deprimida aqui. Eu vou tomar umas 10 cápsulas de remédio para enganar essa opressão aqui, mas eu quero ficar aqui. Porque, irmãos, o diabo, quando ele coloca alguém lá em cima, aquela pessoa nunca mais ela vai querer descer. Então, às vezes, eu olho e falo, às vezes eu olho e falo, o melhor para mim é isso daqui. Deus, não, se você for lá, você não vai querer descer. É só nós olharmos a abertura da palavra, irmãos. Quem estava lá em cima não quis descer. E às vezes nós que fomos chamados, às vezes até nós ficamos, meu Deus, mas será que é eu mesmo? Não, tem que estar alguma coisa errada. Por que ele não veio? Eu ficava me perguntando, meu Deus, eu estava lá embaixo na rabeira, por que eu estou crendo nisso daqui, o outro lá, que era o meu exemplo de vida na mensagem, está negando isso daqui? Irmãos, Deus, olha, mostrando aqui, ó, eu me colocarei lá em cima e serei semelhante ao Altíssimo. Irmão,
sempre quem quer estar lá em cima está sendo guiado pela coisa errada. Por isso que o profeta diz, quando Jesus realmente estiver manifesto na minha vida, vocês nem vão me ver mais, porque eu vou estar tão escondido que vocês nem vão me ver mais. E Paulo, irmãos, foi o alicerce, a base da pirâmide, não é? O que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, Deus, ele podia confiar em Paulo. Deus podia colocar Paulo numa prisão, que de lá saíam essas cartas que nos alimentam até hoje. Deus podia colocar Paulo numa prisão, que de lá saía maiores testemunhos do que como se ele estivesse na bonança. Então veja o olhar, irmãos, às vezes Deus, ele não pode confiar numa pessoa, ele tem que deixar ela sempre bem, porque se eu colocar ali, ela vai maldizer, ela vai abandonar a fé. Então nós estamos olhando aqui, irmãos, a maneira certa de olhar, porque nós estamos numa era que o profeta do diabo, ele está empurrando e puxando, ele quer fazer nós desviar o nosso olhar. E às vezes, irmãos, quando nós pensamos que nós estamos abençoados, aí nós estamos fora. Amém? Então veja, irmãos, eu tomei essa escritura, essas duas escrituras, para nós falarmos um pouco das máscaras de Deus. Deus, ele usa máscara para se esconder. E o diabo usa máscara para se aparecer. Olha para os irmãos ver, por exemplo, aquela unção que veio de Hollywood. O que eles fazem? Quer colocar lá no topo, lá em cima, as estrelas, né? É um espírito hollywoodiano aquele. Agora, irmãos, nós estamos vivendo num tempo tão difícil. Estava vendo uns trechos das pregações do pastor Lindomar ali. Tenho até vontade de ouvir aqueles cultos lá. Teve uns cultos ali tremendo, né, irmãos? Maravilhoso. É muito bom quando Deus... Porque você sabe, irmãos, eu tenho pensado ultimamente, de uma maneira diferente. Você não sabe, lá atrás, quando eu ia cantar um hino, por exemplo, as minhas pernas tremiam tanto, a saliva secava e acabava que a voz não saía. Eu não sei se o irmão Paulo César lembra, uma vez nós fomos cantar lá em Jaú. Ai, que vexame. Saliva virou espuma e não saía e as pernas tremiam, Porque eu olhava da maneira errada, irmãos. Hoje, o pastor Lindomar chamou eu para pregar aqui. Irmãos, eu confesso, não é desprezo, não. Eu quero que fique bem entendido. Entendeu? Mas por que eu não fico mais daquele jeito? Eu falei, meu Deus, milhões de anos antes do pastor Lindomar me chamar, Deus já me viu. Se Deus já me viu, Ele já preparou alguma coisa, Pode ser o que pode não ser o que eu queria, pode não ser o que a igreja queria, mas vai ser o que Deus quis. Vai ser o que Deus quis. Amém? Então veja, irmãos, quando nós passamos a olhar no ângulo correto, irmãos, olha só, a vida da gente, ela passa a ser diferente. Eu tenho falado bastante aí para minha esposa, ela está ouvindo lá, Deus abençoe. Ela falou, não vai falar de mim lá, hein? Mas eu vou falar. Porque eu estava compartilhando uma experiência com os irmãos lá, porque, irmãos, isso daqui é muito tremendo, irmãos. Olha, Deus revelado, escondido em simplicidade. Eu fui levar o Henrique no serviço, e aí o dono da obra começou a explicar, eu tinha que pegar ela 8:50 para levar ela no médico, e o homem explicando, e daqui a pouco ela liga para mim, você não vai vir, já é 8:50. Eu falei, meu Deus, eu tinha que estar lá 20, é 10 até eu chegar lá. E aí eu cheguei lá, estava esperando no portão, bravo, você vai fazer eu chegar atrasado. Eu falei, amor, calma, eu levantei de manhã, eu entreguei a minha vida na mão de Deus, então tudo está na mão dele. Fique em paz. Não vai chegar lá atrasado, não sei o quê. Eu falei, não, está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Chegamos lá, a mulher falou, o médico deu uma atrasada aí, vocês vão ter que esperar um pouco. Eu falei, está vendo, vai ter que esperar ainda. Eu podia até terminar a conversa lá. Amém? Mas eu estava mostrando para ela, irmãos, que a confiança em Deus, ela é algo que, se nós não olharmos com a mente de Cristo, nós somos enganados. Porque às vezes nós falamos, eu confio em Deus, mas não confia. Eu confio em Deus, você confia em Deus,
Confiar em Deus é ser jogado dentro da cova dos leões e você entrar sabendo que Deus vai estar ali. Se os leões me comer, eu estou do outro lado. E se ele não me comer, eu vou continuar a minha vida aqui na terra. Né? Isso é confiar em Deus, irmãos. Agora os irmãos vê que porque eu tenho pensado muito sobre o que é confiar em Deus. Porque, irmãos, olha, eu já passei situações assim, de a coisa ficar difícil mesmo. Sabe, eu cheguei uma vez que eu estava devendo 9 mil no banco, já tinha estourado as 2 contas dos 2 bancos e não tinha mais para onde estourar. Né? E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu peguei e falei, eu tenho uma moto, e eu peguei e falei, vou vender essa moto, que é o último recurso, que eu não queria vender o carro, eu falei, vou vender a moto, então. E fui lá, vendi a moto, mas sabe, irmãos, foi uma das maiores experiências que eu tive de fé e confiança em Deus, foi isso daí. Né? Porque eu falei, eu vou vender a moto. Cheguei e vendi a moto para a mulher, ela gostou, comprou, fui lá, estava lá no cartório para fazer a transferência, daqui a pouco eu ponho a mão no bolso, cadê o recibo, o documento? Sumiu, desapareceu. E eu entrei em pânico e procurava, e a mulher não vinha, eu peguei e fui, irmãos, voltei o trajeto para casa, mas fiz tudo que eu podia, nada, virei o carro de ponta cabeça a casa e não achei esse documento. Eu falei, meu Deus, o que foi acontecer com esse documento? E aí eu peguei e liguei para a mulher, falei, aconteceu assim, não vai dar para fazer o negócio com a senhora, porque eu perdi o documento da moto. E eu peguei e fiquei tão arrasado, falei, meu Deus, já estou... Aí eu peguei, já desesperado, fui lá naquele negócio lá do... Como é que chama lá? Do Poupa Tempo. Já fui me informar, falei, como é que faz? A mulher falou, fica R$1.000 para você fazer uma segunda via dos documentos. Eu já estou tudo danado, ainda vou gastar R$1.000 para fazer isso daí. Aí eu peguei, irmão, saí meio desanimado, montei no meu carro assim, falei, vou dar uma volta, eu tenho que falar com Deus. Eu saí e fui falando com Deus, e aí o profeta disse que a gente tem que estar pronto para a inspiração. Aí eu fui falando com Deus, veio a inspiração, eu peguei e falei, Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que o Senhor não quer que eu venda essa moto, eu estou falhando na minha fé. Porque quer dizer, está no último, né, não tem mais para onde ir, mas, irmãos, confiar em Deus não tem mais para onde ir, você continuar no seu lugar. Isso é confiar em Deus. Então, ali eu aprendi que eu não estava confiando em Deus. E eu peguei, veio aquela inspiração, falei, Senhor, eu quero uma confirmação. Se eu estou falhando e não é para me vender essa moto, que esse documento venha na minha mão. Aí fui embora para casa, cheguei lá e falei para minha esposa, eu não estou bem, eu vou deitar, que eu estou com a minha cabeça desse tamanho. Aí daqui a pouco, quando eu acordei, minha esposa chamou, viu uma mulher aqui trazer seu documento. Trouxe lá, o documento veio na minha mão, peguei e falei, pronto. Bom, daqui a pouco Deus foi abrindo as portas e eu paguei o banco e graças a Deus. Então eu aprendi, eu tive essa experiência, irmãos, que às vezes nós falamos que confia em Deus, mas nós não confia. E como você sabe quando você confia em Deus? Porque, irmão, quando está tudo bem, isso aí não é confiar em Deus. Deus até chegou a dizer que esse tipo de confiança, Deus nem leva em consideração. Você amar quem faz o bem, Deus ainda para mim não serve nada, né? O que Deus leva em consideração mesmo é isso, irmãos, é quando você chega no fim da linha, como Jó chegou no fim da linha, todo mundo ali fazendo pressão sobre ele, vai rapaz, a mulher dele amaldiçoa teu Deus e morre, acabou, não tem mais saída, e Jó ali, ó. Então é nessa hora, irmãos, que aí a gente vê que a gente não tem aquilo que a gente fala que a gente tem, mas Deus provê uma situação, né, como nós ouvimos o testemunho do irmão Daniel. Deus provê situação para a gente e mostra, fala, você não tem, mas se você quiser eu te dou. E aí eu quero, Senhor, e Deus te dá. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos parar por aqui.